Nesse vídeo aqui eu vou te passar a visão, o que eu fiz para destravar, né, os meus resultados que antes era no máximo R$ 100, né? R$ 100 era assim muito difícil de ser alcançado, para hoje resultados aí de 10 mil no dia, como eu compartilho lá no meu Instagram. Inclusive, já me segue aqui, se inscreve no canal, me segue no Instagram também. Você quer ver as minhas operações, você quer ver o meu dia a dia, os meus trades? Então, ó, link aqui na descrição, @ShotScalperTrades, lá eu mostro tudo. Aqui no YouTube eu compartilho um pouco do conhecimento e lá no Instagram eu compartilho com vocês o resultado financeiro. Então vamos lá, o que era o meu principal problema antigamente e que eu digo que me travou muito e não me deixava evoluir? Eu não conseguia ter uma constância operacional. E entenda uma coisa, tá? Se você hoje aqui está estagnado em um resultado financeiro, o seu problema, eu diria que está em 80% técnica e 20% gerenciamento, tá? Para você conseguir escalar o seu resultado financeiro, isso está muito mais ligado à sua técnica do que no seu gerenciamento de risco. Hoje eu considero que o gerenciamento de risco ele é para proteção, ele é para te proteger dos movimentos atípicos do mercado para você não quebrar. Agora, a escala, a tração que você vai fazer dos seus resultados depende da sua técnica. Não dá para inverter isso. Você pode ter o melhor gerenciamento do mundo. Se você não tiver uma técnica ajustada, você não vai conseguir tracionar os seus resultados. Você não vai conseguir sair de resultado, por exemplo, de 50 a R$ 100 no dia e tracionar para resultado de 200, 300, 400, a não ser que você aporte mais dinheiro, né? Pô, hoje eu tenho um exemplo. Hoje eu tenho, sei lá, R$ 1.000, R$ 2.000 para operar, mas eu vou colocar uma grana, eu vou colocar 10 mil para me operar. Aí beleza, aí você consegue. Pô, eu fazia 50, agora eu faço 100. Mas existe um grande problema nisso também, ao meu ver. Porque se você não conseguiu, né, tracionar os seus resultados ali naquela faixa pequena, porque, por exemplo, eu falo para vocês por experiência própria. Quando eu operava lá atrás, né, eu tinha colocado uma meta para mim de R$ 50 por dia. Eu já contei essa história aqui, eu falei com a minha esposa que eu ia conseguir fazer os 50 por dia e eu não conseguia fazer, tá? Não ia de jeito nenhum. Ela, inclusive, chegou a me inscrever numa entrevista de emprego, né, numa empresa aqui da cidade, sem eu saber. E eu falei para ela que eu não ia, que eu ia conseguir tracionar através, né, desse resultado aí de 50 por dia, e as coisas não ia de jeito nenhum. E aí, com o passar do tempo, eu vi aonde estava o meu gargalo. O meu gargalo estava na execução. Eu não conseguia executar uma mesma coisa. O que acontecia? Um dia, por exemplo, eu operava de um jeito. Eu colocava umas médias móveis aqui no meu gráfico e tal, e aí eu pegava trades à média. Ah, ele retornou à média. Peguei um trade aqui, peguei outro aqui. Beleza. Aí deu certo um dia. Aí eu ia fazer isso no outro dia, não dava certo. Aí o que eu fazia? Bom, vamos tentar então o setup e tal. Aí eu vinha, colocava aqui, às vezes, uma regra de coloração, um negócio. Aí, às vezes, dava certo um dia, outro não dava. Aí, daqui a pouco, eu mudava para o gráfico Renko, para o gráfico de pontos. Ficava aquela loucura. E aí, o que acontecia? O meu resultado, ele ficava tipo uma montanha russa. Eu ganhava, mas eu devolvia. E, galera, de verdade, presta atenção nisso aqui. Para você tracionar os seus resultados, para você conseguir alavancar o valor financeiro, depende 80% da técnica. O que eu fiz então? Qual foi a solução? Né? Agora eu vou passar para vocês. A primeira solução foi determinar e definir uma única técnica. E foi aí que eu desenvolvi então o método CPGR, tá? Que eu já venho falando há anos disso com vocês, né? Método CPGR basicamente é um método que eu desenvolvi que ele atua exclusivamente na leitura do preço, né? Sem a utilização de nenhum indicador. Quando eu passei a utilizar apenas o método CPGR, o que aconteceu comigo? Eu passei a ter constância. Sabe por quê? Porque eu me dei bem com a leitura, né? Eu não vou chegar aqui para vocês e falar, olha, você que está aí, você precisa aprender o método CPGR. Não, uma coisa eu sei, é um método muito simples de ser executado. Só que para toda metodologia precisa ter a adaptação, entende? Você precisa se adaptar àquela forma de operar. Pode ser com indicador, sem indicador, com gráfico de Renko, com gráfico de ponta. A questão é, você precisa se sentir bem operando aquilo. E aquilo precisa funcionar, obviamente, né? Então as duas coisas elas precisam casar. Você começa a operar em cima de um operacional que você está vendo que ele funciona, pô, tá dando certo. Você não vai mudar, você vai continuar nele e você se sente tranquilo, porque a gente consegue ter essa percepção. Por exemplo, você consegue abrir uma operação, sei lá, abre uma operação ancorando na média.
às vezes você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Não, mas será? Pô, normalmente o mercado não costuma respeitar muito a média, não sei o quê. Você abriu uma operação, mas você não abriu uma operação tranquilo. Você fica naquele receio, né? Então, isso aí não é o ideal. Você precisa abrir, por exemplo, uma operação com tranquilidade. Tipo, abrir um trade, pô, eu tenho certeza que eu entrei certo dentro da minha metodologia. Pode ser que o mercado não respeite aquilo, mas eu entrei certo. Então, o que eu fiz? Quando eu desenvolvi o método CPGR, eu encontrei isso. Aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a ver mais constância nos resultados pequenos. Outra coisa, não acha que você vai sair, por exemplo, de um resultado de R$ 100 no dia para um resultado de R$ 1.000 da noite para o dia, não. Esquece, tá? Por exemplo, o meu da noite para o dia durou aí aproximadamente 5 anos, porque desde 2014 até 2019 eu fiquei tomando pancada. Não conseguia tracionar, não conseguia resultado. Deu um pause aqui, um bug, não sei. Então, continuando o raciocínio, quando eu passei a utilizar o método CPGR, eu tinha a minha meta baixa, né? Era os R$ 100. Não adianta você pensar que você vai sair de 100 para 1.000 da noite para o dia. Então, como eu tinha falado, eu demorei 5 anos para engrenar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a primeiro sentir confiança que eu conseguia fazer R$ 100 mesmo. Por que adianta você fazer R$ 100 hoje, né? Aí amanhã você tenta fazer 2.000 e depois você vai voltar para fazer 50, você não tem confiança nem que você consegue fechar um período positivo naquele valor menor, entende? Então a primeira coisa que eu quis jogar para o meu subconsciente é: eu consigo fazer R$ 100 com consistência. A partir do momento que eu joguei isso pro meu subconsciente, eu comecei a ver os meus resultados, né, sendo constantes, aí eu comecei a usar os juros compostos. Então eu comecei a acumular capital e eu não aumentava o risco, eu mantinha o risco. Por exemplo, eu tenho R$ 10.000. Eu estou arriscando ali, exemplo, tá? 3%, R$ 300. Daqui a pouco esse capital chegou em 15 mil. Eu mantenho os mesmos 3%, só que agora eu não vou mais fazer R$ 300. Eu já vou aumentar esse valor financeiro. E óbvio, né, galera? Depois, né, que eu engrenei de fato, aí eu peguei a grana que eu tinha da empresa de suplemento que eu vendi, quem conhece um pouco da minha história, e eu joguei no mercado, porque eu acelerei esse processo. Você consegue, pô, sair de 2.000 até 10.000? Eu não tenho dúvida que você consegue, mas isso requer muito mais tempo, né? E outra, hoje as pessoas têm uma visão muito errada, tipo, o cara já quer chegar no mercado vivendo de trade. Cara, dificilmente você vai conseguir fazer isso. O seu objetivo, a início, né, a primeiro momento, é extrair um dinheiro extra do mercado, uma grana a mais, entende? Então, o que eu fiz? Como eu tinha a loja e eu vendi, então eu vim com um capital maior. Só que no período que eu estava assim, patinando, sabe? Não conseguia engrenar, eu depositava 1.000, 1.500, 2.000. Aí, quando eu comecei a engrenar, eu tinha pouco dinheiro na corretora, eu tinha coisa de 2, 3 mil reais. Eu comecei a fazer ali com consistência esse valor dos R$ 100, foi aonde eu tive coragem de colocar um capital maior, porque não adianta nada. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Se você não souber o que você está fazendo, é só ladeira abaixo. E eu digo também, você pode não ter dinheiro, mas se você tiver o conhecimento, hoje você consegue operar através de mesa proprietária. Hoje você opera no Forex, por exemplo. Cara, com US$ 100 você opera no Forex. Inclusive, ó, aqui na sua direita tem um QR Code da Tickmill, que é a corretora que eu indico para operar Forex. Se você abrir conta nessa corretora pelo meu link, você pode me mandar uma mensagem que eu te disponibilizo uma aula super completa de Forex que eu dei para os meus alunos, ensinando todo o passo a passo inicial. Então, você pode ter muita grana sem conhecimento, você vai perder. E você pode ter pouca grana, mas muito conhecimento, por não ter muito dinheiro. Hoje, você tem facilidade. Você tem mesa proprietária. Pô, você pode começar através de uma mesa proprietária, sei lá, você não tem grana. Compra um teste lá, pô, compra um teste, sei lá, R$ 400. Cara, desses R$ 400, dependendo de você performando bem, você faz 2, 3 mil em cima daquele capital ali. Pô, já é um início. Através de R$ 400, se alavancou para 3 mil. Então tem muitas outras estratégias que eu poderia ficar falando aqui, né, muito tempo. Mas o foco principal, eu só escalei do 100 para o 10 mil quando eu tracionei o meu operacional. Muitas pessoas focam em número. Se você não tracionar no seu operacional, se você não tem uma técnica bem definida, esquece, tá? E se você quer ajuda, quer operar comigo ao vivo, quer aprender mais do método CPGR, tem um link aqui na descrição, você pode falar comigo que nós vamos operar ao vivo acompanhando o mercado. Fechou? Mas é isso, tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!